Na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, então nós temos nossa primeira avaliação. Então a ideia de hoje aqui é a gente terminar essa parte da lista de exercícios, que envolve lei de Gauss e fluxo de densidade de fluxo de campo elétrico e campo elétrico, tá? Para a gente poder estar prontos aí para a próxima avaliação. E aí, terminando aqui essa parte, eu vou conversar um pouquinho sobre como vai ser a dinâmica da avaliação, como é que vai ocorrer a avaliação em si. Bom, pessoal, qualquer dúvida é só chamar aí, que eu vejo aqui no chat aqui onde alguém chamando, e lembrando que eu estou gravando a aula e depois eu disponibilizo para vocês. Então eu tenho uma densidade volumétrica de carga, tá, que está localizada dentro de um espaço livre. Tá? A expressão que define essa densidade volumétrica, deixa eu pegar aqui, é dada por essa expressão 2 vezes exponencial de menos 1000R, tá? Onde R é a distância radial, ok, pessoal? Nanocúbico por metro cúbico, sendo que R varia de 0 a 1 milímetros, tá? E fora dessa região esférica de R de 0 a 1 milímetros, a densidade volumétrica é zero, tá? Então eu tenho no centro uma densidade alta que vai decaindo até zero, fora aí desse raio de 1 milímetro. Determine a carga total contida na superfície esférica de R igual a 1 milímetro e, usando a lei de Gauss, calcule o valor da densidade de fluxo de campo em R igual a 1 milímetro. Para determinar a carga total, pessoal, se eu tenho, mais uma vez, se eu tenho uma densidade volumétrica, eu tenho que integrar. Eu tenho que realizar uma integração para poder resolver esse problema e uma integração no volume. Se eu tenho uma densidade superficial de cargas, eu vou fazer uma integração superficial para obter a carga total, tá? O que eu tenho aqui não é a carga total, o que eu tenho aqui é uma densidade volumétrica, ou seja, como é que essa carga está distribuída nesse volume. E para eu obter a carga total contida nesse volume, eu vou fazer uma integração para resolver isso. Como eu estou trabalhando em coordenadas esféricas, o meu dV passa a ter essa expressão r ao quadrado sendo de θ dr dθ dφ, tá? Então é uma integral em umas três coordenadas, porque eu não tenho apenas só um dr dφ, um dφ dθ, tá? Ou um dr dθ e etc. Porque eu faria essa abordagem se eu estivesse trabalhando com uma densidade superficial. Como eu estou trabalhando com a densidade volumétrica de cargas, a gente vai trabalhar com todas essas coordenadas. Bom, colocando aqui a expressão de ρv, né, a constante sai fora, e aí eu tenho uma integral que vai em R, que R varia de 0 a 1 milímetro, 0,01 metro, né? Eu tenho uma integral em θ, que vai de 0 a π, e uma integral em φ, que vai de 0 a 2π. Lembrando que em coordenadas esféricas, o θ vai de 0 a π, tá? E o φ vai de 0 a 2π. São integrais simples de se resolver, tá, pessoal? Apesar dos valores serem grandes, mas são integrais muito simples de resolver. Mais uma vez, vocês vão poder utilizar ferramentas de integração sem nenhum problema, tá? O segredo é montar a integral. Resolvendo aí, vocês vão encontrar que nessa região esférica de entre R igual a 0 e R 1 milímetro, eu tenho aí uma carga total de 4,036 vezes 10 a menos 9 nanocoulombs. Essa carga ela não está distribuída uniformemente dentro dessa região, muito pelo contrário. Ela obedece essa relação exponencial aí como está escrito para vocês, tá, pessoal? Então ela vai estar mais concentrada em R igual a 0, e à medida que R cresce, essa distribuição de cargas ela vai diminuindo exponencialmente, aí tem um decaimento exponencial. Bom, agora aplicando a lei de Gauss, eu quero descobrir então qual é a densidade de fluxo de campo elétrico que sai de uma região gaussiana em torno dessa distribuição de carga. Pela lei de Gauss, eu tenho essa relação, que o fluxo total, que vai passar por uma superfície gaussiana, é igual à carga total que está ali dentro. Se eu quiser escrever, pessoal, em função do campo elétrico, a lei de Gauss me diz o seguinte, que o campo elétrico, que o fluxo do campo elétrico que passa por uma determinada região gaussiana no espaço é igual à carga total contida dentro dessa região dividido por ε0. Tá? Alguns autores nem citam a densidade de fluxo, ok? Como uma ferramenta para se trabalhar. Já trabalha sempre com campo elétrico
utilizando aí o 1 sobre epsilon zero, tá? É a mesma coisa, nós já vimos que é a mesma coisa nesse caso. Então o que a lei de Gauss diz? A lei de Gauss diz, dado uma superfície fechada, o fluxo total, da densidade de fluxo total que passa por essa superfície gaussiana fechada é igual à carga contida ali dentro. Ou, dado uma superfície fechada, uma superfície gaussiana fechada em torno de uma distribuição de carga qualquer, tá? O fluxo do campo elétrico, fluxo total de campo elétrico que atravessa essa superfície é igual à carga total contida dentro da superfície dividido por epsilon zero. Por que é tão importante a lei de Gauss? Porque a lei de Gauss, em problemas de alta simetria, simetrias esféricas, cilíndricas, facilita e muito a obtenção do cálculo do campo elétrico e também da carga total contida dentro dessas que está gerando um determinado campo elétrico. Okay? Por isso que é tão importante a lei de Gauss. Ou seja, pessoal, vamos ali trabalhar então com a nossa com a lei de Gauss. Lembrando que a superfície gaussiana aqui que eu vou trabalhar é com R igual a 1 milímetro. Fixei o R. Fixado o R, então o meu ds em coordenadas esféricas passa a ser r ao quadrado, seno de θ, d θ, d φ, porque não tem um dr, porque o dr não varia. O dr é fixo, o r é fixo, 1. Tá? Então eu vou calcular essa integral superficial dessa densidade de fluxo. E mais, eu vou assumir, pela simetria do problema, que essa densidade de fluxo vai ter apenas componentes radiais. Esse campo vai ser apenas componentes radiais. Isso aqui vai ser igual à carga total. Esse dr sai de dentro da integral. Tá? Essa integral de 0 a 2π, de 0 a π, de r ao quadrado, seno de θ, d θ, d φ, é exatamente igual à área da integral, que é 4π r ao quadrado, que é essa parte de baixo aqui. Ou seja, eu chego na densidade de fluxo na distribuição de uma carga pontual. Tá? Substituindo os valores, eu vou obter esse valor de coulombs por metro quadrado, ou em função de nanocoulombs por metro quadrado. Tá, pessoal? Tranquilo? Isso é a densidade. Se eu pego isso aí e multiplico por epsilon zero, eu acho o campo elétrico, que deixa essa região do espaço devido a essa distribuição de carga. Lembrando que quando eu tenho densidade de fluxo, eu tenho duas cargas, eu vou ter linhas de força ligando essas duas cargas. Tá? O que são as linhas de forças, pessoal? Linhas de força nada mais é do que foi o que o Michael Faraday criou, postulou, etc. Digamos que eu vou traçar linhas onde cada ponto dessa linha, o campo elétrico ele vai ser tangencial a essas linhas. De vermelho aqui o que eu tenho são as linhas de força, tá? Que estão ligadas ali com a densidade de campo. E o campo elétrico, para cada um desses pontos, sempre vai ser tangencial. Qual que é a vantagem de trabalhar com as linhas de campo ou as linhas de força? A gente consegue visualmente determinar a direção e o sentido do campo que eu quero trabalhar, com o campo elétrico. Tá? Ok? Alguém abriu o microfone e quer tirar dúvida? É o Vitor, tá parecendo que tem uma máquina lá de moer carne. Oi? Entrou aqui. Parece que tem uma máquina de moer carne ali. Vamos lá. Voltar lá, pessoal. Então, quando a gente calcula essa densidade de campo, eu estou calculando essa densidade de campo dessas linhas de campo que estão passando por uma determinada região do espaço. Isso vale para qualquer tipo de campo, tá, pessoal? Não necessariamente o campo elétrico, mas como a gente está fazendo um estudo de campo elétrico, pode ser qualquer tipo de campo vetorial, pode ser um campo gravitacional, tá? Campo magnético e etc. Vamos para o próximo. Uma densidade volumétrica de cargas uniforme, aí eu tenho uma distribuição uniforme, eu não tenho uma equação que vai fazer uma distribuição de cargas, né? De 8 microcoulombs por metro cúbico. Vai estar presente uma região R, onde é uma região do espaço de 8 milímetros a 10 milímetros radialmente, ou seja, o R varia de 8 a 10. E essa distribuição volumétrica é igual a zero
tá? Para R entre 0 e 8. Então, eu vou ter uma região onde, na realidade, eu vou ter uma casca esférica aqui. Na realidade, não é nem uma casca, não posso dizer que é uma casca esférica, porque ela é em 3D, né? Eu vou ter ali uma área esférica ali, só que no centro não tem nada. Eu vou ter uma camada entre 8 e 10, onde eu vou ter cargas. Determine a carga total dentro dessa superfície esférica, em R igual a 10 milímetros, e determine D em R igual a 10 milímetros. Se não há carga para R maior do que 10 milímetros, determine R em 20 milímetros. Primeiro, vamos calcular a carga total nessa estrutura. Tá? Até aqui não tem nada, mas entre 8 e 10, que é exatamente essa faixa aqui, eu tenho carga. Mais uma vez, integração no volume. Ρv, R ao quadrado, seno de θ, dr, dφ, dθ, porque eu estou trabalhando com coordenadas esféricas. Esse cara aqui é constante, sai fora da integral. E aí eu passo a ter essa integral muito simples para ser resolvida em R ao quadrado dr, dφ, seno de θ, dθ, tá, pessoal? Indo de 0 a 10 milímetros. Só que, só um instante, pessoal, né? De 0 a 10, esses limites de integração estão errados aqui, tá? Na realidade, o limite de baixo está errado. É de 8 milímetros, vou até botar aqui para depois ficar de 8 milímetros a 10 milímetros, tá? Porque é onde tem carga. Onde tem carga é aqui, ó, de 8 milímetros a 10 milímetros, tá? Então, a integral de r ao quadrado dr vai dar r ao cubo sobre 3, de 0,08 a 0,01, e o φ vai de 0 a 2π, e a integral de seno de θ menos cosseno de θ de 0 a π. Substituindo os valores, nessa região do espaço aí eu vou ter uma carga total de 163,53 picocoulombs. Ok, pessoal? Resolver a integral direto, tá? Eu tenho uma distribuição, faço uma integração direta aqui. Agora, quando eu fixo uma região, uma superfície gaussiana em R igual a 10, tá? Eu quero calcular a densidade de campo elétrico, de fluxo de campo elétrico para essa região. Então eu vou aplicar a lei de Gauss direto. Nesse caso eu vou fazer uma integração também superficial. O meu ds passa a ter essa expressão, tá? Esse aqui é o ds, r ao quadrado, seno de θ, dθ e dφ. Esse é o ds, tá? Lembrando que o ds ele é um vetor composto pelo seu módulo vezes a normal, tá? A normal aqui, no caso, é o vetor unitário na direção r, e a expressão do ds está dada aqui para essa expressão. Mais uma vez a gente chega na densidade de fluxo de uma carga pontual. Por mais estranho que seja essa distribuição, eu trabalho como se fosse uma densidade de fluxo de uma carga pontual também. Substituindo os valores, pessoal, nós encontramos que eu vou ter um fluxo aí de 133 nanocubes metro quadrado. Se eu pegar isso aí e multiplicar pelo ε0, eu vou ter o valor do campo elétrico, que essa distribuição de carga específica gera. Ok, pessoal? Dúvidas? Parece a aula de cálculo 3, né? Só vai fazer a integração, né? Né, Vinícius? É isso aí. Depois piora. Ou tem como piorar? Tem, sempre tem. Sempre tem como piorar. A verdade é essa. Lei da selva, lei da vida, quer dizer. Vamos lá. Tá quase acabando, cara. Olha, são 9 horas, falta pouco para acabar o exercício. Bom, em coordenadas cilíndricas, eu tenho ρs igual a 0 para ρ menor que 1 milímetro. E uma ρs superficial, tá? E uma distribuição volumétrica de 2 seno de 2000 π nanocúbico metro cúbico, com ρ entre 1 e 1,5 milímetros, tá? E uma densidade ρs igual a 0 para ρ maior que 1,5 milímetros. Determine D em toda a parte do espaço. Bom, pessoal,
Primeiro, para isso, a gente vai usar então o princípio da divergência da densidade de fluxo. A divergência da densidade de fluxo de campo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas contidas ali. Tá? Lembrando que eu posso ter essa mesma expressão em função do campo elétrico, que vai ser ρV dividido por ε0. Tá? Então, se eu tenho um D, é que vocês têm que entender o seguinte: se eu tenho um D, automaticamente eu tenho um E no espaço livre. Tá? Nos dielétricos, que é um conteúdo que nós vamos ver mais para frente, um pouquinho, a gente vai ver que essa relação não é tão direta, mas no caso do espaço livre, se eu tenho um, eu tenho outro automaticamente. O divergente em coordenadas cilíndricas é dado por essa expressão. Lembrando que o divergente ele me diz se uma região do espaço existe fonte do campo ou existe sumidouro, tá? Um ralo, algo que vai atrair o campo ou então vai gerar esse campo, tá? Bom, como eu tenho uma distribuição aparentemente que depende apenas do ρ, tá? Eu vou usar apenas a parte da divergente que tem a derivada em relação a ρ. Em relação a φ e em relação a z, eu não tenho simetria. Então a simetria me diz que a densidade de campo vai variar apenas em função de ρ. Então nos demais vai ser zero. Vou igualar isso à minha distribuição de cargas, fazendo aqui a derivada direta aqui. Por que o dρ saiu? Porque ele é constante em ρ, tá? E aí, ó, na realidade é o seguinte, foi mal, gente. Isso aqui é uma equaçãozinha, e aí eu resolvo como? Integrando os dois lados em função de ρ, tá? Então eu vou integrar os dois lados em relação a ρ. Resolvendo essa integral do lado direito, eu vou ter essa expressão. E aí é só algebrismo, tá, pessoal? E aí eu chego na expressão da densidade de fluxo de campo elétrico devido a essa distribuição espacial aí de cargas, tá? Então eu tenho uma distribuição volumétrica que tem uma expressão bem esdrúxula, como essa, que só existe entre 1 milímetro e 1,5 milímetros, tá? Fora desse local não tenho carga nenhuma, tanto que a integral ali é de 1 e 1,5, né? Os limites dessa integral depois para resolver. E aí eu tenho exatamente essa distribuição para todo lugar do espaço, caso eu quiser resolver. Beleza, pessoal? Dúvidas? Ô, professor, deixa eu só ver se eu entendi. Fala. Nesse exercício em questão aí, é como se eu tivesse um cilindro ali e só tivesse uma densidade de carga mais ou menos ali no meio do cilindro, né? Isso, Seria... isso aí. Ah, tá, saquei. Só que essa densidade de carga no meio do cilindro também não é uniforme, entendeu, Vinícius? Ela varia com essa Aham, coisa esdrúxula que está aí. Mas beleza. entre uma Saquei. porção ali, um anel cilíndrico ali, uma porção cilíndrica dela, tá? Ah, beleza. E aí essa densidade de carga vai gerar um fluxo de densidade de intensidade de campo elétrico dado por essa expressão como está aí, tá? Bom, vamos lá, mais um. Duas densidades volumétricas de carga estão localizadas como se segue. Eu tenho ela igual a zero para ρ menor que 1 milímetro e para ρ maior que 2 milímetros eu tenho dado por essa expressão 4ρ microcoulombs por metro quadrado, tá? Isso em ρ indo de 1 a 2, tá? Então ela é zero fora dessa região e entre 1 e 2 milímetros eu tenho essa expressão aqui, ela vai variar linearmente com ρ. Calcule a carga total na região entre ρ de 0 a ρ1, Z indo de 0 a L e ρ1 variando de 1 a 2 milímetros, tá? Então aqui eu vou ter a variação também de ρ em relação a uma outra variável que é ρ1, por exemplo, tá, pessoal? Então é o seguinte, entre ρ de 1 a 2 milímetros eu tenho essa distribuição de carga. Para ρ menor que 1 milímetro e para ρ maior que 2 milímetros eu tenho essa distribuição de carga, tá? No caso aqui é zero. E aí qual vai ser a carga? Se o ρ varia de 0 a ρ1, o Z varia de 0 a L
E ρ1 varia de 1 a 2. Então, o que a gente vai fazer? Integração, mais uma vez, volumétrica, e aí eu vou usar a definição de dV em coordenadas cilíndricas, ρ dφ dρ dz, tá? O z variando de 0 a L, o ρ variando de 0,01 a ρ1, o ρ1 é minha variável, tá? Que também depois vai variar, e o dφ variando de 0 a 2π. Integração direta e bem tranquila também, tá, pessoal? Substituindo ali os limites, eu vou ter essa expressão aqui para a carga total ali dentro. Que evidentemente vai depender de L e vai depender de ρ1. Eu não sei quem é L e eu não sei quem é ρ1. Mas você falou que o ρ1 varia de 1 a 2. Não importa, tá? Depois eu posso calcular a carga aqui em ρ1 e em ρ2, não tem problema, tá? Mas porque ela vai depender de ρ1 e vai depender de L. ρ1 vai variar e L também é uma medida que é uma constante que depois pode ser dado. O que eu estou dizendo aqui é, dado uma altura L do cilindro e ρ variando, tá? Eu tenho essa expressão para a carga. Fixando o ρ e fixando o L, eu obtenho a carga. Então, em L igual a tanto e ρ1 igual a tanto, qual é a carga que eu vou ter? X, tá? E assim segue o problema. Por isso que a gente nem vai utilizar essa variação de ρ1 na letra A. Foi dada aí de bobeira, podia só depender de ρ1. Como está aí a expressão aí. Bom, agora, na letra B, usando a lei de Gauss, eu quero determinar a densidade de fluxo do campo elétrico em ρ igual a ρ1. E aí, mais uma vez, lei de Gauss, integral de superfície fechada dessa densidade ds vai ser igual a Q, tá? Bom, o meu ds, ρ dφ dz, o φ variando de 0 a 2π, o z variando de 0 a L. Substitua lá a expressão de Q do outro lado de cá, né? Esse micro aqui é 10 a menos 6. Essa integração é integração direta e bem tranquila, tá? Vai dar 2π L. O ρ vai ser igual a ρ1, tá? Porque eu vou substituir o ρ por ρ1. Passa dividindo aí 2πl ρ1 do lado de lá. Trabalha aí, simplifica um pouquinho e aí eu tenho que em ρ igual a ρ1, aqui eu vou ter o valor da densidade de fluxo. Lembrando que o ρ1 pode variar de 1 a 2, tá? E na letra C, eu quero calcular a densidade do fluxo do campo elétrico em ρ igual a 0,8 mm, 1,6 mm e 2,4 mm. Vamos lá. O cálculo de ρ com ρ igual a 0,8 mm, ou seja, 10 vezes 10 a menos 4 metros, vai ser zero. Por quê? Não há carga interna a uma superfície gaussiana cilíndrica de raio ρ1 igual a 0,8 mm. Tá? A distribuição de carga é nula para ρ1 igual menor que 1 mm, como está escrito no enunciado. Tá? Aí eu vou ter 1,6 e 2,4. Vamos aplicar aqui então a lei de Gauss, fazer a mesma integração, e aí ó, fixando ρ1 agora com valor específico, tá? O L ainda não sei. Essa integração, o L vai cancelar aqui, porque eu passo dividindo, e aí eu tenho aqui o valor da densidade de fluxo mais dependente de ρ. Quando o ρ é igual a 2,4, que é 2,4 vezes 10 é menos 3, substitui aqui em cima, e aí eu obtenho o valor da densidade de fluxo com ρ igual a 2,4 milímetros. Tá? Moral da história desse problema também, pessoal, a aplicação direta da lei de Gauss, ou seja, integração direta da lei de Gauss para poder trabalhar. Tá? Lembrando sempre, pessoal, que
eu vou sempre fazer essa integral em uma superfície fechada, tá? Para resolver o problema e a aplicação direta da lei de Gauss. Bom, alguma dúvida aí nesse exercício, pessoal? É exercício de integração normal, tá, galera? A maioria aqui é aplicação direta, de obtenção de carga, não tem eletromag mesmo, está só na aplicação da lei de Gauss. O resto é matemática, tá? Isso tá, lembrando que isso aqui é importante para a gente, porque muitas das vezes eu quero saber a carga total contida, ou sabendo a carga, saber o campo que essa distribuição de carga aí qualquer no espaço tal tá me gerando, induzindo, ok? Estamos com quantos hoje aí? Já estamos com 13. Vocês vão aparecendo tudo devagar, né? Quero ver semana que vem. Bom, vamos lá, seguindo, pessoal. Calcule a divergência de D no ponto especificado. Se, aí aqui também é cálculo, aplicar a divergência. Se D for dado com essa expressão, em coordenadas cartesianas, e aí eu quero calcular a divergência em menos 2, 3 e 5, ou D dado em coordenadas cilíndricas, tá? Ou então D dado em coordenadas esféricas. E aqui é só para reforçar também. Aí o ponto é 3 menos 45 graus e 5, ou então 3, 45 graus menos 45 graus, né? R, θ e φ, ρ, φ, z e x, y, z. Tá? Em coordenadas cartesianas, aplico aqui o operador de divergente direto, né? É o formato mais simples que tem do divergente. Realizo o cálculo aqui das derivadas parciais em cada uma das componentes, dx, dy e dz, tá? São as componentes que eu tenho aqui em cada uma das direções unitárias. Simplifico, tem que simplificar, faz o cálculo das derivadas diretas e vocês vão obter que o divergente de D, pelaquela expressão, é dado por esse valor aqui. E aí eu quero calcular o divergente nesse ponto do espaço, menos 2, 3 e 5. Substituindo os valores, vocês vão encontrar que o divergente 8,96 seria 8,96 coulombs, por exemplo, que seria coulombs por metro cúbico, que seria a densidade de carga naquela posição do espaço. Ou seja, se eu tenho uma densidade de fluxo dada por essa expressão, nessa posição do espaço, eu vou ter 8,96 coulombs por metro quadrado, metro cúbico, que seria exatamente a densidade volumétrica de cargas, tá, pessoal? Valor positivo significando que ali eu tenho uma origem desse campo, ou seja, uma source, alguma coisa que está gerando esse campo vetorial nessa posição do espaço. Bom, a mesma coisa em coordenadas cilíndricas, e aí eu mudo a expressão do divergente, né? A gente tem que usar o divergente em coordenadas cilíndricas. A expressão aqui do divergente está aqui, ó, só ajeitar ela, a expressão da densidade de fluxo, tá? A componente em ρ é igual a z ao quadrado e a componente em z é igual a 10 ρz, tá? Direção z. Eu não tenho nada em φ, então não vou fazer a integração em φ, tá? Ela vai se zerar aqui. Fazendo as derivadas parciais, a gente obtém essa expressão aqui para a divergência, ok, pessoal? Substituindo nesse ponto do espaço aqui, como o divergente não depende de φ, esse valor de menos 45 graus pouco importa, e aí eu tenho essa expressão aqui para o divergente. Tá? O valor do divergente nesse ponto do espaço. Esse aqui é o resultado da divergência, tá? Como é que a função divergente varia aí no espaço devido a essa distribuição, essa densidade de fluxo. E aqui é o valor dessa função em um determinado ponto do espaço, tá, pessoal? Por exemplo, em z igual a 0 e ρ igual a 0, o divergente é 0. Tá? Para poder exemplificar aí para vocês. Já num outro ponto do espaço,
onde eu tenho Z e ρ diferente de zero, eu passo a ter valores aí do divergente. Posso ter valores negativos? Não, porque o Z está ao quadrado e o ρ varia de zero a infinito. Então, dessa distribuição aqui, ó, uma distribuição de carga que gera essa densidade de fluxo aqui, eu vou ter espalhado pelo aí o ρv. Bom, coordenadas esféricas, pessoal. E aí um formato mais chato do cálculo divergente é dado por essa expressão aqui. A densidade de fluxo é dado por essa expressão, então aqui eu tenho as componentes o dr, dθ, dφ em cada uma das direções. E aí eu vou aplicar a integração, tá, pessoal? Pegar aqui o dr e multiplicar por r ao quadrado, o dθ multiplicar por seno de θ, e aqui o dφ não multiplica por ninguém. Tá? Então substitui aqui, ó. E aí o resto aí é algebrismo mesmo, tá, pessoal? Para resolver isso aqui, vocês vão encontrar essa expressão aqui para o meu divergente de D em coordenadas esféricas, tá? Simplificando um pouquinho mais, a gente obtém essa expressão. E aí é substituir no ponto 3, 45 graus e menos 45 graus. Algebrismo puro, tá, pessoal? Chega nesse valor aqui de menos 2. Ou seja, nesse ponto aí eu tenho um sumidouro, eu tenho uma posição do espaço que está dragando esse campo, ou atraindo esse campo, ou puxando esse campo, tá? Então, ou seja, quando eu tenho os divergentes em determinado sentido, eu tenho um divergente ou gerando, ou então, isso quando está diferente de zero, beleza? Ou então atraindo as linhas de campo, de fluxo desse campo vetorial para essas regiões do espaço aí. Bom, pessoal, a lista termina, tá? Alguém tem alguma dúvida aí para poder tirar de dentro dessas listas de exercícios? Queira pontuar alguma coisa? Então vamos lá, pessoal. Questão da prova. Alguém falou alguma coisa? Ai, ai, caí. Eu mesmo me caí. Eu mesmo Professor, me derrubei. dá uma palhinha pra gente aí de como vai ser a prova. Vamos lá. Eu mesmo me derrubei aqui da reunião. Tá tão boa a reunião que eu mesmo me derrubei da aula. Bom, vamos lá, gente. A Todo mundo prova... em choque. choque nada, Vitor. Para de show. A prova, pessoal, ela vai ser uma prova constituída de 10 questões objetivas, tá? Vai ter partes teóricas, coisas diretas, relações diretas de fórmula, o campo elétrico, a relação do campo da densidade de fluxo, coisas desse tipo, né? Se aquela relação é válida para qualquer tipo de distribuição no espaço, somente no espaço livre, toda essa parte teórica, tanto do capítulo 1 quanto do capítulo 2 que nós vimos, né? No capítulo 1 nós discutimos a lei de Coulomb, inverso do quadrado da distância, cálculo de campos por distribuições contínuas, cálculo de cargas por densidade superficial, volumétrica, essas coisas. Evidentemente, pessoal, a prova ela não vai ter como ser uma prova como se fosse um ambiente presencial, com 3, 4 questões com cálculos matemáticos para ser entregues, etc. Né? Então, por exemplo, a prova ela vai ter algumas questões de cálculo, mas não cálculos tão extensos como os exercícios. Então eu posso dar um exercício desse aí, mudar alguns valores e pedir somente a letra A ou somente a letra B do exercício, tá? Que vai ser uma aplicação mais direta e aí vocês vão responder dentro do questionário, tá? Esse questionário vai ser objetivo, ele vai ser no horário da aula, então às 8h30 esse questionário vai estar disponível e às 22 horas ele vai fechar, tá?
Esse questionário vai ter um tempo também de 1h30, então vocês vão ter 1h30 para poder submetê-lo, não tem como submetê-lo após o fechamento das 22 horas. Apenas uma única tentativa de envio. Tá? Lembrando que vocês vão poder consultar o material, vocês vão ter o material todo de consulta de vocês, e também a prova ela tem que estar de acordo com essa realidade de estar à distância e também o fato de ser um questionário avaliativo de 1h30 à distância também. Tá? Eu poderia, de repente, nas próximas avaliações, fazer de forma discursiva e vocês submeterem no envio de trabalho a resolução das questões aí. Também é algo possível também, mas nessa primeira abordagem eu vou focar muito, assim, muita coisa da parte teórica do material, então é importante que vocês façam a lida, leiam o material, entendam toda essa parte teórica, definições, teoremas, tá? Entendimento correto aqui da física envolvida atrás dessas equações, não tem nada que vocês não rapidamente lembrem, né, de física 3, tá? Então vai ter bastante alguns conceitos teóricos sendo envolvidos, do que é a carga pontual, lá no início da nossa matéria lá, a definição de carga elétrica, definição de cargas pontuais, definição do elétron, definição da carga básica, tudo isso aí, da carga fundamental, quer dizer, né, tipos de indução de carga, essa parte teórica aqui vai ter alguma coisinha caindo também, boa parte das questões, e vai ter algumas questões de cálculo que vai estar muito linkada aos exercícios que nós resolvemos, tá, pessoal? Esses exercícios que eu já discuti com vocês, principalmente esses últimos exercícios aqui, ó, da parte de densidade de fluxo, pode ter alguma coisa caindo, aí eu posso mudar um valor, mudar aqui uma expressão por exemplo, eu mudo, em vez de 0,3r ao quadrado, sei lá, 0,3 sobre r, e aí eu peço para determinar. Então, a forma de resolver é o mesmo, o que vai mudar é só a expressão de d, tá? Ou como posso dar literalmente o mesmo exercício também, porque é um banco de questões que eu tenho formulado lá que tem essas variações. Eu não vou cobrar, por exemplo, a resolução completa de um exercício como esse. Tá? Eu vou cobrar ou a letra A ou a letra B, tá? E aí vocês vão conseguir desenvolver e vão também conseguir responder, tá? Vamos ter questões, Vinícius, bem diretas, né? Questões rápidas, de respostas rápidas, e vão ter algumas questões que vocês vão ter que fazer algum desenvolvimento, algum cálculo para poder selecionar a resposta correta, tá, pessoal? Então, na hora mesmo já sai o resultado para vocês. Lembrando que os alunos esse semestre mudou a forma de aplicação das substitutivas, né? Para bem ou para ruim, não vou entrar nesse mérito. Então, os que não conseguirem fazer, vocês vão ter que me avisar por que não fizeram, para poder disponibilizar uma outra prova para vocês com o mesmo conteúdo e mesmo formato. Tá? Não vai mudar o formato, não muda o conteúdo. Tá? Vai continuar sendo online, só que essa aplicação dessa prova substitutiva não vai ser durante o horário de aula. Né? Vai ser um horário lá que eu vou marcar com vocês e vocês vão ter que resolver lá e vai estar disponível o questionário para vocês. Durante a prova, eu vou estar aqui no Teams, nesse link do Teams, para tirar dúvidas, caso haja dúvidas, tá? Caso ocorra algum tipo de dúvida, caso algum aluno tenha alguma dúvida durante a resolução, ou questionamentos, etc. Os questionamentos eu peço que depois, estou com dúvida nessa questão tal. Então eu vou orientar a seguinte coisa: no momento da hora da prova, eu não vou avaliar a questão. Eu peço que tire um print. Então, toda vez que vocês se depararem com a questão que vocês ficarem em dúvida, essa questão está correta, esse enunciado está correto, tira um print e vai enviar no meu e-mail e aí depois eu vou avaliar se realmente está errado, etc, cancelar e etc e tal. Beleza, pessoal? Mas assim, a prova é bem tranquila. Façam a leitura do material, revisem o material, revisem essa lista de exercício, tá? A forma como a gente resolveu a lista, como eu resolvi a lista de exercício. Façam essa revisão, que isso aí é importante que vocês façam, tá? Precisa entender a dinâmica da resolução, das resoluções.
A prova não vai ser 100% de resolução de